Teorema fundamental do cálculo. Para demonstrar ele, eu vou criar algumas funções auxiliares, certo? Então vamos lá. A primeira função auxiliar, observem que até então eu estava fazendo tudo em função de x. Agora eu vou fazer em função de t, certo? Então a integral definida de a a b da função f de t dt, essa aí é meu izinho, minha primeira integral auxiliar aí, certo? E aí eu tenho outra função bem aqui, uma função g, certo? E a g vai de a até x de f de t dt, certo? E o que isso quer dizer exatamente? Olhando para cá, pela definição de integral definida, minhas funções auxiliares, ou seja, o que ela está querendo dizer? Minha integral definida de a a b de f de t dt é a área, essa área achurada aqui, ó, desse intervalo. Ó. Ele está pegando a área que está abaixo dessa função nesse intervalo de a a b, certo? E a minha função g, zona, é a integral definida entre a e x da minha função f de t dt. O que isso quer dizer de a a x? É que eu tenho um ponto x, eu tenho um valor x entre o meu a e o meu b que ele varia. Na verdade, ele vem crescendo, certo? Ele vem variando, certo? Então, a partir dessas duas funções auxiliares, elas vão me ajudar a demonstrar a próxima propriedade, certo? A próxima proposição. Certo? Seguindo, vamos para a proposição 4. Se a função seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, então a função g de AB dos reais é definida por g zona de x é a integral definida de a até x de f de t dt. Observa só que isso aqui é a nossa função auxiliar lá, a g zona. E se ela é integrável nesse ponto de a até x, e ela tem derivada em todos os pontos de x pertencente a b, ela nos diz que a nossa g' de x é igual, g zona linha de x é igual a f de x. Opa, pessoal, é engano. Bem aqui não, tá certo. Aqui é da derivável. Lembra da primeira definição? Certo. Só que na primeira definição aqui estava a f zona. E aqui é a nossa g zona. Porque, de acordo com a primeira proposição, tanto g quanto g zona quanto f zona, elas geram o mesmo tipo de produto, queijo, 2x. Lembrando das vacas. Ó, eu tenho o f, que ao derivar produz esse queijo, ou seja, minha vaca 2x, minha vaca x ao quadrado. Minha vaca x ao quadrado, quando eu derivo ela, produz 2x. E se eu pegar a minha g e derivar, também vai dar 2x, certo? Então, o que essa proposição me diz? Algo óbvio. Ó, vamos lá. Se minha g é a integral de a até x de f de t dt, se eu pegar, derivar a minha g, o que ocorre? Ocorre isso aqui, ó. Vamos lá. Imagina só. Eu tenho alguma coisa. Lembra que a derivada e a integral, uma é a inversa da outra. Uma faz e outra desfaz. Eu derivo o que a minha integral fez. É como se eu tivesse
pego o objeto, imagina que essa aqui é a função de dentro é o meu queijo. Quando está dentro da integral, ela vai me gerar a vaca, não é? Só que eu peguei e vou derivar de novo a vaca. Porque quando eu derivo o resultado da minha integral aqui, que seria a vaca, tem que voltar a ser o queijo, certo? Ou seja, elas vão se cancelar. A derivada de dx com a integral de de a até x dt. Então vai ficar só a função f. Prosseguindo com nossa explicação, não adianta nada eu falar da proposição 4 e não demonstrar isso, né? Então, vamos lá. Vamos provar que o que eu estou falando é verdade. Para auxiliar na nossa prova, eu fiz um resumo das definições e proposições que nós já olhamos até aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos determinar a derivada g' de x. Então, a definição de derivada de g' é exatamente isso. Então, temos o que? Lá pela nossa proposição 4, ó, a g de x é isso daqui. Agora, se g de x é isso, imagina que no lugar de x, eu vou ter x mais ΔX. Então, é exatamente a mesma coisa, só que no lugar de x, eu boto x mais ΔX, certo? Então, eu já sei quem é g de x e g de x mais ΔX. E isso aqui constitui o quê? Constitui essa parte bem aqui, ó, da nossa definição de derivada, certo? Então, vou só substituir aqui, ó, pegar quem é g de x mais ΔX menos g de x. É a integral definida de a de x até a integral definida de a até x mais ΔX f de dt menos a integral de a até x de f de t dt. Então, usando a proposição 2, para quem não recorda, é essa bem aqui, ó. Proposição 2. Certo? Se eu tenho uma integral definida de a a b, é aquela que tem um ponto c entre a e b, certo? Então, a integral da função f de x dx, a integral definida de a até c de f de x dx, mais a integral de f de b, não, a integral definida de c até b de f de x dx, certo? Então, utilizando ela, é só substituir, certo? Então, a integral definida de a até x mais ΔX de f de dt é igual à integral definida de a até x de f de t dt mais a integral, ó, eu caminhei de a até x, agora eu vou caminhar de x até ΔX, certo? A integral de x mais ΔX a integral de x até ΔX de f de t dt. A soma delas é a mesma coisa de eu pegar aí logo direto de a até x mais ΔX. Então, sabendo disso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, ó. Quem é então, minha g de x mais ΔX menos g de x é exatamente isso daqui, certo? Observem só que essa parcela bem aqui, a primeira com essa última, vão se cancelar. Então, vai sobrar somente isso aqui, certo? O famoso Jack Stripador corta, ó. Cancela, cancela, certo? Então, a partir daí, como f é contínua no intervalo de x
no intervalo de x até x, no intervalo de x, como o f é contínuo em x até x mais ΔX pela proposição 3, lembrando a proposição 3, certo? Que eu tenho a integral definida do ponto A até B da função f de x dx, então isso é igual, lembra? Isso aqui me dá a base de um retângulo e isso aqui me dá a altura. Então, o x é o meu A e o meu x mais ΔX é o meu B, certo? Então, fazendo a subtração de B menos A, eu tenho a minha base, certo? E, nesse caso, f de c, que é a minha função daquele ponto que estava entre as duas, um ponto qualquer que me dá a altura, eu vou dizer que aqui existe um x, certo? Então, usando a proposição 3, existe um ponto entre o A e o B, que é esse x barra, e nosso A e B, quem é o A? O A é x e o B é x mais ΔX. Segue que a integral de x até ΔX da função de f de d dt é o que? É o x mais ΔX é o nosso B menos o A, né? Lá pela proposição 3. Então, a parte final lá menos a inicial, vezes a altura, ou seja, nossa base vezes a altura, certo? E aí, portanto, a nossa derivada, que por definição é isso aqui, resulta nisso. Aí, ó, de novo aqui se cancela. ΔX com ΔX, passa a faca nos dois, fica só que a nossa g linha de x, gzona é igual ao limite do ΔX quando vai até zero da função f de x dx. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, como x está entre x e delta... Não, a gente tem que lembrar o seguinte, como o nosso x barra está entre x e x mais ΔX, segue que x barra, né, ele tende a x quando essa variação ΔX ela tende para zero. Quanto menor for esse espaçamento, mais próximo esse ponto entre o nosso ponto A e o nosso ponto B, ele vai se aproximando do ponto A, né? Então, nesse caso, é um x, é o nosso x. Então, se o nosso x barra ele tende a x, quando o ΔX tende a zero, a nossa função vai ficar exatamente assim, ó. Quando eu for substituir ΔX for para zero, o nosso x barra vai para x. Então, quando for substituir aqui na função, fica fzinho de x, certo? Então, daí está provado que quando eu derivo a nossa gzona, quando eu derivo ela, o resultado vai ser o nosso fzinho, certo? Daí, chegamos finalmente no assunto do vídeo, que é o teorema fundamental do cálculo. E o teorema fundamental do cálculo ele é bem curtinho, olha só. Se f é contínua sobre o AB, no intervalo AB, e f zona é uma primitiva de fzinho neste intervalo, então a integral definida de A até B da nossa função, do nosso fzinho de TDT é igual a fzão de B menos fzão de A. Como f é uma função contínua sobre o intervalo AB pela proposição 4, segue que
Quem é a proposição 4? Esse cara. Aí, exatamente esse. Certo? Então, seja f zona de x uma primitiva qualquer de f'zinho. Segue que o intervalo AB, pela proposição 1, temos que... Vamos lá. Pela proposição 1, que é essa bem aqui, vocês lembram como ela foi gerada? Eu tinha duas vacas, uma vaca G e uma vaca F-zona, e as duas vacas conseguiam gerar a mesma coisa. Se eu derivar a G, vai dar 2x, e se eu derivar a F-zona, também vai gerar 2x. E elas são vacas bem parecidas, mas só tem uma diferença. A diferença entre elas é essa constante aqui, ó. Independente dos valores que tem aqui, o que difere ela é uma constante, certo? Então, não importa eu pegar F-zona menos Gzão, sempre vai sobrar uma constante, eu pegar um Gzão menos Fzão, certo? Então, daí nós temos que o nosso Fzão é igual a G mais C. Gzão mais C, ó. Da proposição 1, segue que Fzão de x é igual a G de x mais C para todo x pertencente a A, né? O nosso G de A é a integral definida de A até A de f de t dt. Isso aqui vai resultar zero, porque é como se eu pegasse bem aqui, ó. Eu pegasse desse ponto até ele mesmo. Então aqui eu ainda não tenho área, né? Eu só tenho esse... Ele está aqui em cima, eu só tenho uma linha, então eu ainda não tenho área. Então, nosso G de A é igual a zero. E o nosso G de B é a integral definida de A até B de f de t dt. Ou seja, olhando para cá, nosso G de B é a integral definida de A até B. É quando esse x aqui chegar aqui. Então, a gente vai ter essa área todinha aqui, ó. Certo? Então, calculando a diferença de f de A, calculando a diferença de f de B menos f de A, vai resultar o quê? Quando nesse x aqui for A, ou seja, isso vai resultar que o nosso G de A é igual a C aqui, certo? Opa, que ó, isso G de A mais uma constante é a nossa f de A, certo? Quando o nosso x for A, né? E quando o nosso x for B, ele vai resultar em quê? Que o nosso G de B mais uma constante, certo? Então, fazendo as substituições, quem é o nosso f de B? Nosso f de B é Gzão B mais C, certo? E quem é o nosso f de A? Nosso f de A é o Gzão A mais C, certo? Então, vai ficar o seguinte, que f de B, que é esse cara, menos f de A, que é esse outro cara, o que vai ocorrer? Esse aqui vai se cancelar com esse, ó, porque esse aqui está multiplicando esse G de A e esse C. Então, vai ficar sinais contrários. Cancela, cancela, vai sobrar só G de B e G de A, certo? E pela nossa definição, pela definição não, e pelo que terminamos de olhar, quem é o nosso G de A? Nosso G de A
é para zero, que é aquele que está no iniciozinho do gráfico, ainda só é uma linha, ainda não contou nada. E que é o nosso G de B? Nosso G de B é a integral definida de A até B de f de t dt, certo? Então, resulta que o nosso f, o nosso f de b menos f de a é a integral definida de ab de f de t dt e está provado. Tem uma outra forma que comumente encontramos na literatura, que escrever f de b menos f de a pode ser escrito dessa forma aqui, que é f de t dt de a até b, certo? Então, daí nós provamos. Isso aqui é a prova. A prova está aí. Então, isso quer dizer que a nossa integral definida de a a b de f de x dx pode ser escrita dessa forma. Ou dessa forma, certo? Obrigado pela atenção de todos.